Kajimaya é um velho ritual de Okinawa. Nesse ritual, as pessoas, quando celebram o seu 97º aniversário, devem atravessar 7 cruzamentos e 7 pontes. Isto simboliza a travessia do rio Styx, um ensaio para a passagem para o outro mundo. As pessoas que ladeiam a estrada aproximam-se da idosa para lhe tocarem e dizerem que gostariam de ter a mesma sorte. Com este ritual, os habitantes do Okinawa, a Ilha da Longevidade, aceitaram o facto que há um limite para a vida, mas também continuaram a transmitir a vida de uma geração para a seguinte desde tempos imemoriais. Por que é que não é possível para os seres humanos tornarem-se imortais? A resposta está escondida no processo de evolução da vida até aos nossos dias. Todos os seres vivos acabam por morrer. Este não foi um facto predestinado quando surgiu a vida na Terra. A vida explorou 2 formas de viver ao longo do caminho da evolução. Há a via dos bacilos do cólon e a via das leveduras. Os bacilos, ao contrário dos seres humanos, têm um ADN em forma de anel sem fim. Por isso não há preocupações com a diminuição do comprimento do telómero. O bacilo escolheu o caminho da imortalidade ao dividir-se sem fim, dando origem a uma cópia exata do ADN aos seus descendentes. Por outro lado, as leveduras possuem um ADN linear, tal como os seres humanos. O ADN linear tem telómeros nas suas extremidades, por isso há o perigo da vida ter um limite. Por que motivo escolheram as leveduras o ADN linear? Foi conduzida uma experiência na qual o telómero de uma levedura foi apagado através da engenharia genética. O resultado foi que o ADN da levedura tomou a forma de um anel, tal como os dos bacilos. Contudo, ficou incapaz de fazer algo muito importante. Antes da levedura se reproduzir sexuadamente, há um rearranjo dos genes dos progenitores. Desta forma, a descendência tem um conjunto de genes diferente do dos pais. A este rearranjo chama-se recombinação homóloga. Uma levedura normal alinha o ADN de ambos os pais ao unir os telómeros em ambas as extremidades. Contudo, a levedura sem telómeros não é capaz de efetuar a recombinação homóloga. Isto deve-se ao facto dos telómeros terem de funcionar como pontos fixos para que o ADN dos pais entre em contacto um com o outro. Quando o ADN dos pais se aproxima, o ADN da mãe é capaz de se misturar com o do pai. Depois, há o rearranjo de parte dos genes e volta à posição inicial. Ao repetir este processo, pode ser transmitido às gerações seguintes combinações genéticas diferentes.
O telómero é uma espada de 2 gumes, possibilitando à geração seguinte ter novas opções graças à recombinação homóloga, mas ao mesmo tempo limitando a nossa longevidade. As espécies que escolheram o ADN linear abandonaram a possibilidade de se tornarem imortais. Contudo, transmitiram às gerações seguintes novas combinações de genes e eventualmente evoluíram para formas mais complexas, multicelulares, originando as diferentes espécies que existem atualmente no nosso planeta. Em simultâneo, aconteceu outro evento muito importante no que concerne à vida. As espécies multicelulares passaram a ter tanto células somáticas como reprodutoras. Podemos ver essa primeira fase neste animal unicelular, o paramécia. Tem um macronúcleo e um micronúcleo, ambos com o mesmo ADN. O macronúcleo é equivalente às nossas células somáticas e o micronúcleo às células reprodutoras. Enquanto uma espécie estiver viva, o seu ADN não consegue evitar sofrer danos. O paramécia utiliza apenas um macronúcleo para existir e tenta proteger ao máximo o micronúcleo de sofrer danos. Isto significa que o macronúcleo se tornou responsável pela longevidade. Através da reprodução sexuada, o ADN cuidadosamente protegido no micronúcleo é transmitido à geração seguinte. Foi instalada uma bomba relógio nas células dos organismos multicelulares chamada telómero. Por outro lado, as células reprodutoras foram dotadas com a telomerase, uma enzima que aumenta a longevidade de uma célula. Através da reprodução sexuada, as células reprodutoras são libertadas dos corpos dos pais antes da bomba relógio disparar. As células somáticas dos pais estão programadas para morrer depois de libertarem as células reprodutoras. Contudo, o período que cada espécie vive depois de desempenhar tal tarefa varia. Os genes abençoaram-nos com um longo período de vida para podermos passar com a nossa descendência. Imortalidade é o sonho do género humano. Quando descodificarmos o molde do envelhecimento e da morte, inscrito nos nossos genes, descobriremos que estamos forçados a aceitar o facto que o nosso sonho não pode ser realizado para os seres humanos. Para além disso, vendo a levedura e o paramécia, sentimos que os nossos antepassados escolheram a morte como destino. Este caminho deixa aos nossos descendentes uma nova combinação de genes e a diversidade das espécies em vez da imortalidade. Todos fazemos os possíveis para vivermos a nossa vida plenamente no tempo limitado que nos é concedido para o fazermos, à medida que continuamos a proporcionar novas possibilidades às gerações seguintes. Hoje é o dia da maré de primavera, quando uma vez por ano um grande grupo de lulas aparece. Pela primeira vez, Zenei decidiu deixar que o seu neto o ajudasse a apanhar as lulas,
utilizando o método tradicional. Zenei encaminha as lulas para perto das redes, onde Shigeki está à espera. Mas uma vez que Shigeki não está ainda familiarizado com os hábitos das lulas, ele consegue apanhar muito poucas, apesar da assistência que lhe é dada pelo avô. Apesar de ser normalmente um homem calmo, Zenei repreende duramente o seu neto. Zenei dedicou toda a sua vida a aprender os segredos do mar. Agora só pensa em transmitir os seus conhecimentos a Shigeki enquanto puder. O relógio conta todos os minutos de vida. É este o destino dos seres humanos. No passado, os nossos ascendentes abandonaram a imortalidade e escolheram o caminho que lhes permitiu proporcionar novas oportunidades às gerações seguintes. Nós somos os filhos das espécies que escolheram esta forma de viver. Os nossos genes abençoaram-nos com um relógio que continua a funcionar mesmo depois de termos deixado descendência. Por isso, somos capazes de transmitir a nossa vida enquanto vemos o potencial dos nossos genes na geração seguinte, até chegar o dia em que o nosso relógio vai deixar de funcionar.